Mas voltando, viu, Rafael? Já apresentamos então a matéria. Eu queria que você falasse um pouco então da participação do Genoma no campeonato da CEF, que teve jogo esse final de semana, não sei o resultado, não tive o contato, mas que já está participando, se eu não me engano, está na terceira rodada. Como é que o Genoma, Colorado e Ilhota, tem avaliado essa participação da equipe lá de Ilhota? É tudo muito novo, né, GR? Nós disputávamos até então somente os campeonatos de genomas, né? Então o campeonato da CEF, como eu falei, é um campeonato muito forte, na verdade, é o campeonato catarinense de escolinhas de futebol, né? A qual depois também a gente vai falar, o Tupi pretende voltar a participar, mas pelo compromisso que tinha pela Copa Regional, preferiu se manter esse ano para sim na próxima temporada, lá com o pessoal do Cadiz que nos ligaram, que eu também faço parte da diretoria do Tupi também, nas categorias de base aqui na cidade. Mas, claro, no início é difícil, nós não estreamos muito bem, estamos buscando os resultados. Nossa primeira partida em casa nós acabamos saindo derrotados, mas, como eu te disse, é muito, muito novo, é o primeiro ano que nós disputamos a CEF, como foi o primeiro ano de Genomas, que nós não começamos bem. Eu lembro muito bem que a nossa primeira partida de Genomas foi contra o Joinville, que veio para cá e ganhou tudo. Já no jogo de volta, ainda no mesmo campeonato de segundo turno, nós ganhamos deles lá. E assim foi indo, e chegamos à etapa estadual de Genomas, lembrando que o grande campeão de cada estado disputa o nacional, que aí, claro, é aquela festa lá dentro do Beira-Rio. Esse campeonato de Genomas, acima de tudo, serve, e também o da CEF, mais para revelar jogadores, porque o que o Internacional está preocupado nesse momento é formar cidadãos de bem. Usar o esporte como ferramenta de incluir socialmente esses garotos num contexto digno. E, logicamente, está plantando, por isso o Genoma, vem do gene mesmo, plantando a semente colorada nesses garotos. E por que não dali sair um jogador, um atleta que venha se destacar no Inter, né? Tivemos já alguns garotos avaliados, principalmente naquele, você deve lembrar muito bem, naquele amistoso quando o Sub-16 do Internacional, campeão um ano antes, nacional pelo Sub-15 esteve aqui, jogou com o Tupi, jogou com o Genoma de Ilhota, alguns meninos foram chamados, um desses 3 garotos foi aprovado, mas ele preferiu voltar, questão de estudo, não que o Internacional não tenha, mas ali eu acho que foi mais uma questão familiar, queria estar perto mais dos pais, acho que ele se sentiu muito jovem para ir para lá, mas as portas do Inter estão abertas para esses garotos. Então, você de Ilhota, você da região, se inscreva, procure o professor Paulo. As aulas são ministradas no campo da CEPEL, são praticamente todos os dias. A gente também está fazendo um trabalho no municipal, no campo municipal da cidade. E é isso, a gente pretende ainda ir muito longe com esse projeto. Se hoje tem 150 meninos, a gente pretende em breve aí estar abrindo extensões disso para dobrar esse número em Ilhota. O Internacional de Porto Alegre tem representantes e o pessoal que acompanha esse trabalho, né, Rafael? O Internacional, já ele deu uma grande cartada, acho que a grande diferença do Inter hoje para a maioria dos clubes do Brasil, que usam do Inter como modelo. Todo mundo sabe, eu sou colorado doente, sou internacional e praticamente sou um funcionário do clube de graça. A gente faz porque a gente ama o clube, ama o futebol. Então eles procuram essas pessoas em determinadas cidades para formar extensões oficiais do Inter. Então, se você me perguntar, o cônsul é um chefe de torcida? Não. O cônsul é um representante do clube na cidade. Então, quando o Genoma de Ilhota começou o trabalho, quis nascer o projeto, de Porto Alegre, foi de não, nós temos um representante na cidade vizinha, você fala com ele. Então, eles dão esse respaldo para a gente. Inclusive, agora, em Joinville, no início do mês, estaremos lá reunidos com a diretoria do Inter, discutindo metas, discutindo planejamento estratégico, porque, acima de tudo, o cônsul visa angariar sócios. Hoje, o Internacional, por mais que não seja uma torcida de grande número em Gaspar, se comparada a Flamengo, Corinthians, do meu amigo Moraes, ao teu Botafogo, Jerry, o Internacional tem o maior quadro societário de torcedores de clube de Gaspar. Isso é uma informação absoluta. Pela organização, né, Rafael? Justamente. Acima de tudo, a credibilidade. A credibilidade que o Internacional vende hoje. E depois disso, foram 2 Libertadores, um Mundial, várias conquistas a nível internacional. A nível nacional, chegamos muito próximo 2 vezes do título brasileiro, da Copa do Brasil, soberanos no Rio Grande do Sul, e por aí vai. E futebol, infelizmente, custa caro. E hoje o principal parceiro que o Internacional tem, graças a Deus, é a torcida. Então quem faz o Inter ser forte hoje é o torcedor que se associa, que participa. Mandar um grande abraço lá, meu pessoal do consulado, que temos nossa sede oficial na ABB, amigo Facchini, amigo Donizete, que nos estão conosco nessa parceria aí, e que cada dia, graças a Deus, vem aumentando e crescendo mais. Maravilha, então. Essa é a primeira participação do Rafael Schwartz que
de forma muito importante desenvolve trabalho esportivo aqui no município de Gaspar e também, como ele acabou de falar, lá no município de Ilhota. Eu quero lembrar você que está nos assistindo nesse momento, online, ao vivo, ou até mesmo no programa gravado, eu quero deixar para você que a Lance Esportes é a loja esportiva mais importante que nós temos aqui em Gaspar. É a principal loja de artigos esportivos, não só de Gaspar, mas também de toda a região do Vale do Itajaí. Você quer comprar uma camisa do Internacional, como destacou aqui o Rafael há pouco? Passa na Lance Esportes, lá você vai encontrar a camisa oficial Nike 2012 com um preço muito bacana na Lance Esportes. Se você quiser também pegar lá e comprar, passar lá e comprar uma camisa do Corinthians, o Corinthians do meu amigo Moraes, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, você também vai encontrar a camisa oficial do Corinthians, o Corinthians que está aí fora do Campeonato Paulista, mas que está classificado aí para a próxima fase da Taça Libertadores da América, o título aí que o Corinthians tenta de forma exclusiva conquistar. Antes de passar para o Moraes, eu quero estar dividindo com você que está nos assistindo os campeonatos regionais, jogos regionais que estão aí na reta final. Campeonato Mineiro teve os primeiros jogos semifinais, o Tupi empatou com o Atlético em 1-1 e o América venceu o Cruzeiro 3-2. Próximo final de semana, os jogos de volta, e aqui a grande surpresa, sem dúvida nenhuma, essa vitória do América frente à equipe do Cruzeiro. No Campeonato Carioca, semifinal da Taça Rio, definidos finalistas, jogo de sábado, o Bangu perdeu para o Botafogo pelo placar de 4-2, e o Louco Abreu, hein? 3 gols marcados e mais um pênalti perdido. Os 3 gols que o Louco Abreu marcou até que faz parte da história dele. Agora, a quantidade de pênaltis perdidos, os últimos 6 foram 5 pênaltis perdidos, o Louco Abreu. E ontem, a vitória do Vasco da Gama no Clássico Carioca, 3-2 para cima do Flamengo, aonde acabou a bomba explodindo de vez lá no Clube de Regatas do Flamengo. Joel Santana ainda, até as informações há pouco que a gente tem, continua e está garantido pelo vice-presidente de futebol do Flamengo como treinador, mas como a gente sabe que vice pouco manda, então essa noite deve ser aí definida a situação do Joel Santana, do Wagner Love e até mesmo do Ronaldinho Gaúcho. No Campeonato Gaúcho, o Internacional não teve nenhum tipo de dificuldade e venceu o Veranópolis pelo placar de 4-0 e vai enfrentar seu arquirrival, arqui-inimigo, o Grêmio, que no último sábado bateu a equipe do Canoas pelo placar de 1-0. Canoas, inclusive, que tentou dificultar a vida do Grêmio, mas o Grêmio, com gol logo no comecinho do jogo, acabou vencendo a partida e vai fazer aí a final da Taça Farroupilha. É isso, né, Rafael? Taça Farroupilha, né? Isso aí, é a taça alusiva ao segundo turno do Campeonato Gaúcho. No primeiro turno teve como vitorioso o Caxias. O Caxias está só esperando para receber Inter ou Grêmio. O Internacional tem essa semana um jogo muito complicado na quarta-feira contra o Fluminense, pelas oitavas, jogo de ida no Beira-Rio e logo em seguida o Grenal, né? Então, uma missão muito dura para o Inter, que está aí com essa situação envolvendo o Oscar, o Dagoberto que vem de contusão, mas o grupo é qualificado e o torcedor do Inter acredita muito nisso. Estaremos lá na nossa sede, aproveito para convidar você para comparecer lá, ver o joguinho com a gente. E se Deus quiser comemorar na ABB, na sede da ABB, a gente tem uma parceria lá com eles e funciona muito legal. Lembrando a você que a Lance Esportes está na Coronel Aristiliano Ramos, no centro da cidade. Atende no telefone 3397-1033. Campeonato Catarinense, e agora o Campeonato Gaúcho tem um negócio espetacular. O clube que comemorar o segundo turno, de quebra, ele tira o outro da final do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, são 2 comemorações, né, Rafael? Mas esperamos que seja o Internacional, obviamente. Com certeza, mas lá a corneta também é grande. Se você ganhar o Clássico e perder depois para o Caxias, aí nada muda. Não muda muita coisa. Campeonato Catarinense, os 2 jogos semifinais, o Joinville empatou em casa com a equipe do Figueirense pelo placar de 1-1, e no outro jogo semifinal, a Chapecoense foi em Florianópolis e empatou com o Avaí também pelo placar de 1-1. Chapecoense joga em casa com o Avaí no jogo de volta e a equipe do Figueirense recebe a equipe do Joinville. Figueirense pelo menos 2 degraus acima dos demais concorrentes aí para a conquista da equipe do Campeonato Catarinense. Figueirense que levou o turno, retorno, somou 20 pontos no turno, 20 no
retorno, foi campeão dos dois, quer dizer, hoje realmente o Figueirense tem uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro e a prova disso está acontecendo dentro de campo. Pelo Campeonato Paulista, aí sim, Campeonato Paulista que trouxe muitas surpresas nesse final de semana. No último sábado, a equipe do São Paulo, que não deu chance para a zebra, podemos dizer assim, venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 4-1, sendo o Luiz Fabiano, grande destaque da partida, acabou só que está fora agora do jogo semifinal, acabou levando o terceiro cartão amarelo e o Luiz Fabiano está fora do jogo semifinal. A equipe do Guarani bateu o Palmeiras pelo placar de 3-2, aí uma surpresa, talvez para muitos surpresa, para outros não, pelo resultado, pelo futebol que vem apresentando a equipe do Luiz Felipe Scolari. A equipe do Palmeiras realmente com muito altos e baixos, não consegue manter uma média de aproveitamento no Campeonato Paulista e de quebra fica fora e fica a pressão agora para cima do Palmeiras para tentar conquistar a Copa do Brasil. O Santos, sem dificuldade, passou pelo Mogi, a boa equipe do Mogi Mirim pelo placar 2-0, sendo o Neymar novamente a grande estrela, o grande astro da partida. E no outro jogo, a Ponte Preta bateu a equipe do Corinthians pelo placar de 3-2. Edilênio Moraes, meu amigo Moraes, obrigado mais uma vez pela tua participação, por ter nos dado aí essa oportunidade de estarmos conversando. E antes de mais nada, Moraes, o Corinthians que poucos apostavam, é bem da verdade, poucos apostavam, até mesmo os torcedores inimigos, os arquirrivais, não apostavam numa vitória da Ponte Preta. O oitavo colocado na fase acabou passando pelo primeiro colocado. Exatamente, Jair. Todo mundo estava dando como favas contadas a vitória do Corinthians em cima da Ponte, né? Mas a Ponte Preta veio bem organizada, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu um gol de falta numa falha lamentável do nosso goleiro. O Corinthians foi para cima, acabou se expondo um pouco no contra-ataque, a Ponte pôde ampliar. A equipe voltou para o segundo tempo, conseguiu se organizar, foi para cima da Ponte Preta, conseguiu o gol. Quando todo mundo conseguiu o gol aos 30 minutos do segundo tempo. Pronto. Caldeirão, Pacaembu lotado, 15 minutos, vamos empatar o jogo para levar pelo menos para os pênaltis. Novamente o goleiro veio, o Júlio César falhou. Tomou o terceiro gol, aí já faltavam 3, 4 minutos e conseguiu um gol já em seguida no chute do Alex, desviado na zaga, mas já era tarde, né? Era muito pouco tempo, a Ponte bem postada lá atrás, fechadinha, e foi esperar o juiz acabar o fim do jogo e superar agora as gozações dos... O jogo de futebol ele é interessante, as falhas individuais, o pessoal não concorda, muitas vezes diz que o time é um grupo, se falhou o grupo todo e tal, mas a falha individual de um atleta, ele compromete muito na partida, e foi ontem que aconteceu o Corinthians, e foi também o que aconteceu ontem no Clube Atlético Tupi. Falhas individuais, elas fizeram uma grande diferença. Foi no jogo do Corinthians, foi no jogo do Tupi. Infelizmente, esse tipo de situação, e o futebol é bacana por causa disso, o futebol é um jogo por equipe, mas a falha individual ela faz a diferença, Moraes. Exatamente, e compromete, está provado aí, está visto, o trabalho de toda a equipe, né? O Corinthians vinha bem, primeiro colocado, a equipe cotada para ser campeã, mas na hora H alguém falhou, uma peça falhou, uma importante, que ali não tem como remediar, que é o goleiro, né? Você citou agora há pouquinho o Louco Abreu, que perdeu mais um pênalti, mas o Luiz Fabiano também perdeu um pênalti no jogo de São Paulo. Quer dizer, os atacantes eles falharam, mas daqui a pouco eles tiveram a oportunidade de se recuperar. O goleiro não, ele falhou, tomou o gol. Né? É verdade, é verdade. E olha, e falando com o Moraes, e eu tenho aqui a alegria, né, de estar presenteando essa noite, ou nesse programa, uma camisa do Clube Atlético Tupi. Você, internauta, que entrou no Facebook durante todo o dia no tvgaspar.com.br, você que participou também do meu Facebook, a gente acabou anotando os nomes e você estará concorrendo. No final do programa a gente vai estar sorteando. Antes de falar do Sênior Gaspar, 25 anos do Sênior Gaspar, eu queria que você falasse um pouquinho do Clube Atlético Tupi. Você que esteve ali durante 4 temporadas, se não me falha a memória, Moraes. Exatamente. E esteve como diretor de futebol, treinador, enfim, fez um belíssimo trabalho ali. E que experiência que se adquire dentro de um clube como o Tupi, Moraes? Olha, foi uma grata experiência que eu pude me aproximar de pessoas que a gente conhecia do nosso município, do dia a dia, né? Mas nós podemos ter um contato maior e ver que as pessoas que hoje
estão à frente do Tupi, realmente são pessoas íntegras, que querem o melhor para o clube e trabalham muito, gente. O pessoal de Gaspar pode acreditar, eles trabalham muito, dispondo de tempo, de recursos em pró do nosso clube aqui, tá? Eu tive realmente, desde 2008 eu estava lá com o pessoal. Esse ano eu assumi a presidência do Sênior Gaspar, resolvi dar um tempo no Tupi, né? Porque também ia ficar muita coisa para ajudar nas duas frentes, né? Mas tenho acompanhado o time em todos os jogos, né? Só não pude ir no jogo do Cruz de Malta, mas já acompanhei em Pomerode, já acompanhei em Jaraguá do Sul também. Estou gostando bastante do trabalho, está sendo oportunizado... Não sei se você concorda comigo, mas é um trabalho diferente, por isso que está dando certo. Tupi resolveu investir realmente nos jogadores que passaram por ali, jogadores, mas principalmente na categoria de base, Moraes. Exatamente. E você citou um pouquinho antes ali, ontem houveram falhas individuais que quase comprometeu por um todo o trabalho, né? Mas como é um pessoal de Gaspar formado nas categorias de base, é normal, a torcida tem uma tolerância maior, né? A gente até pede, ver um outro fazer cara feia, mas que não pode ter esse comportamento, né? Ninguém gosta de tomar um gol, mas a nossa reação tem que ser o contrário, tem que incentivar o garoto para que na próxima ele vai acertar e daqui a pouco vai ser ele que vai decidir um jogo ao nosso favor.